E aí, turma, aquele abraço. Nós estamos de volta para a turma do Rádio Bahia. Essa turma é a nossa turma. E a partir de agora nós vamos assim bater aquele papo agradabilíssimo. Aliás, aquela conversa, né, com você a respeito de vários assuntos. Assuntos ligados ao esporte, à política, à história, enfim, aqueles assuntos que mais são interessantes no nosso dia a dia. A Turma do Rádio é um projeto, como a gente já falou para vocês, onde a gente tem aqui algumas figuras importantes da comunicação da Bahia, discutindo assuntos que às vezes os caras não gostam de discutir, ou porque é proibido discutir, mas aqui não tem isso. Nós temos um convidado que daqui a pouquinho vai estar com vocês, pelo menos é o que nós estamos esperando ele aqui, porque é importante o assunto que ele vai discutir. É a questão da SAF. O Vitória quer virar SAF, o Bahia já é SAF, o Botafogo é SAF, meu Deus, o Vasco é SAF, também, meu Deus, o Cruzeiro, enfim, os clubes do Brasil estão virando SAF. E aí? E fora vai discutir também assuntos como negócio no futebol. Para conversar com ele, para conversar com você, para a gente esclarecer alguns assuntos importantes, nós temos um timaço. Eu vou começar com o Silva Rocha, ele que é conhecido, né, na crônica esportiva como internacional. E aí, Silva? Ok, Rui, estamos juntos mais uma vez. Alô, galera, a turma do rádio nesse projeto do podcast. Estamos mais uma vez para bater aquele papo com você, levar as informações mais recentes, mais precisas. Como disse o Rui na abertura, aí no início do nosso podcast, estamos aqui para discutir todas as vertentes, né, que você pode vivenciar no dia a dia, na vida no geral. É o esporte, é a política, é a polícia, é o lado social, são os governantes, são aqueles que votam também, enfim, de uma maneira geral, a cada programa, a cada podcast da Turma do Rádio que chegou para ficar, nós estaremos mostrando para você, ou trazendo inclusive opiniões. E você bem sabe, querido internauta, que o contraponto é sempre importante, né? O contraponto é sempre importante. Você não pode, no jornalismo, de uma maneira geral, só ouvir um lado. Então, você ouve um lado, ouve o outro, tem opiniões divergentes, né? Que é normal que elas aconteçam, mas sempre chegando a um denominador comum. Eu digo sempre, né, que você sempre tem que considerar ou respeitar a opinião do próximo, mesmo que você não concorde com a mesma, né? Cada pessoa tem um juízo de valor de determinado assunto e que tem os seus conceitos básicos a discorrer diante dos assuntos. Então, estamos juntos de novo, mais uma vez, novamente, na Turma do Rádio, meu caro Raimundo Rui, fazendo esse contato, né? E abraçando o meu amigo Billy, do BahiaCast. Tamo aí, tamo junto. Conosco, dando essa qualidade top de linha. Outro dia eu fui brincar com um cidadão, rapaz, e o BahiaCast? Ele fez, rapaz, não fale não que é o melhor da parada. É isso aí, Raimundo Rui. É verdade, quem me falava isso foi o nosso consultor aqui da Turma do Rádio, o doutor Paulo Maurício, que está aqui nos acompanhando. O doutor Paulo já me dizia da qualidade que é o BahiaCast. Depois você também me falou, porque o Bará está aqui com o seu programa estouradíssimo. Então, um abraço ao grande Billy, que já é parte dessa história artística do nosso município, do nosso estado. Mas, minha cara Isaura Maria, você que é representante feminina, empoderadíssima, também está aqui conosco para falar desse podcast, para dar a sua contribuição a esse projeto. O Raimundo Rui, Billy, Silva Rocha e os internautas, né? É um prazer estar com vocês e orgulhoso ao mesmo tempo. Eu hoje estava dizendo a Silva Rocha, dá um friozinho na barriga toda estreia. E a gente hoje está estreando o BahiaCast com como você fala, é o melhor que tem. Então, eu estou muito feliz por ser mulher, a representante. Agora, eu chamo vocês, internautas mulheres, para que venham também ao programa para discutir, como o Silva Rocha falou, nós vamos discutir moda, nós vamos discutir saúde, nós vamos discutir futebol, nosso programa... Música. Música.
nós não vamos ficar focados, porque é engraçado, eu quero até deixar uma coisa assim clara, do meu grupo, Billy, quem não foi artista fui eu. Porque eu morava no local onde os artistas como Gilberto Gil, Antônio Carlos de Jocafe, Santo Antônio ali do Carmo, né? E a gente se reunia ali. Então eles viraram artista e eu não, virei jornalista. Mas acabou em alguma coisa ista, né? Então eu estou muito feliz com esse projeto, que a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? E foi um nome que eu achei... E a gente nem pensava, eu, mais Rui e Silva Rocha, em fazer podcast. A gente pensava, Billy, em fazer a rádio web. E botou o nome Turma do Rádio. Por quê? Porque esse programa, esse podcast, é da Turma do Rádio. Nós amamos o rádio. Então, a mulherada que eu abri a porta, né? Todo mundo já sabe que Isaura foi a primeira mulher repórter a fazer futebol em FM, né? Então eu convido vocês para também participarem, dar aquele likezinho lá no YouTube, um likezinho favorecendo a gente e vir. Vocês podem se convidar, não precisa esperar que nós convidemos, não. É um prazer estar com vocês e no aguardo do nosso convidado, porque vai ser um assunto muito discutido. Eu já tenho aqui, inclusive, algumas perguntas que me mandaram pelo meu privado, para o doutor Dilson explicar sobre SAF, porque tem vários clubes com SAF, mas pelo que eu estou vendo, a única SAF que deu resultado, está dando resultado, é do Esporte Clube Bahia. Então a gente vai aguardar e vamos aqui batendo papo nós três enquanto o convidado chega. É verdade. Então tá aí, estão apresentados, a nossa bancada está apresentada e agora nós vamos entrar logo no assunto. Enquanto o convidado chega, a gente já vai esquentar esse debate. Silva Rocha, Isaura Maria. Bom, Silva, está uma crise muito grande na SAF do Botafogo. O Textor, ele tem outros clubes, né, que ele administra, quer dizer, ou administrava, essa é a realidade. E tem também a SAF aí do Vasco da Gama. A do Vasco da Gama começou logo, mas cheia de escândalo, o cara não tinha aquele dinheiro que dizia ter. E a gente fica sem saber, porque o Vitória quer entrar numa SAF. Aí tem a SAF do próprio Cruzeiro, que vem aí dando certo, mesmo começando com certos problemas logo na fase inicial. Como é que você vê essa história de SAF? Porque antes, bem antes, já se falava que o futebol brasileiro teria que ser profissional, teria que ser um futebol mais comercial. Mas agora chegou a SAF, o Rocha. É verdade, Rui. Veja bem, há controvérsias, diríamos assim, com relação a o que se faz no futebol. Uma pesquisa encomendada por alguém determinou que a melhor SAF do ano passado foi a do Botafogo. A do Bahia ficou em segundo lugar. Por que a do Bahia ficou em segundo lugar? Porque não veio o objetivo para o torcedor, que é o objetivo final, que é o título, né? Não veio, que é o título. Então, isso fez com que a mídia geral e a própria torcida, ela tivesse essa impressão. Bom, a SAF melhor é a que deu resultado imediato. Qual foi o resultado imediato? A conquista de 2 títulos, um nacional e um título internacional. Existem modelos diferentes de SAF. Juridicamente, tem umas, tem outras, e eu já me reportei a esse assunto e volto a me reportar e entendo até quando há um contraponto, opiniões diferentes. Eu digo o seguinte: as SAFs Bahia e Cruzeiro, os clubes venderam o futebol e, por consequência, liberaram os seus ativos e passivos, né? No entanto, assumiu de uma maneira geral, tanto que o Bahia hoje pagou todas as suas dívidas. A Associação Esporte Clube Bahia hoje é zerada, não deve R$1 furado a ninguém. 0. Por quê? Porque a SAF, no contrato feito, pagou todas as dívidas.
né? E ficou com o Fazendão e ficou também com a Cidade Tricolor. Agora, inclusive, se desfez do Fazendão vendendo por 45 milhões de reais. A SAF do Cruzeiro, idêntica à do Bahia. Ronaldo, que foi o primeiro comprador, venceu o período que ele poderia já fazer negócio, e ele fez negócio com o Pedrinho, dono do supermercado BH, e o Pedrinho está lá achando novidade, né? Porque ele tem outros negócios, supermercado não é futebol. E ele está sentindo o peso, diríamos assim, desse problema da SAF. Essas foram as duas em que os clubes, meu caro internauta, cederam o seu patrimônio. Aí, outro dia, a gente conversava e dizia, por que o Fortaleza, que já é SAF, Fortaleza já é SAF, mas não tem investidor? Por que foi feita a SAF do Fortaleza sem ter investidor nenhum? Porque os dirigentes, os conselheiros, os torcedores dos conselheiros, eles não entendiam a saída do presidente, né? O Marcelo Paes. E aí disse, bom, qual é o jeito que nós temos que dar? Nós temos que dar um jeito. Qual é o jeito? Vamos criar uma SAF, Marcelo Paes passa a ser o CEO desta SAF e não deixa o clube. Isso foi feito. O Fortaleza vive ainda do mesmo jeito que vivia quando era um clube normal. Na prática, ele continua sendo um clube normal, né? No papel, ele virou uma SAF sem investidor. Por que sem investidor? Porque o Fortaleza, o Atlético do Paraná e o próprio Vitória, eles não se permitem, pelo menos no primeiro momento, eles não se permitem a dar o seu patrimônio numa SAF. Eles investem, dão futebol, pode ficar com 10%, nenhum problema. Porém, entendem esses dirigentes de que o patrimônio foi construído lá atrás. O nome já está dizendo, é um patrimônio do clube. Você pode até, no período do contrato da SAF, você deixar o patrimônio à disposição da SAF, né? E não, na verdade, você passar todos os ativos que você tem para a SAF. Então, há muita discussão sobre isso. Entende-se, e hoje do futebol do Brasil, entende-se de que nenhum clube fará mais o que Cruzeiro e Bahia fizeram. Esse é o entendimento. Só que aí vem o outro lado da moeda, amigos internautas e Raimundo Rui. Qual o empresário que quer aportar 1 bilhão, 2 bilhões para comprar um clube e ele não vai ter tudo que o clube tem hoje no momento? As coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas, diríamos o quê? Que é o patrimônio construído. As coisas ruins são as dívidas, né? Que tudo isso será diluído. Enfim, a discussão está na mesa. Eu volto a dizer, bato nessa tecla, o Vitória modificou um pouco o foco. SAF, por enquanto, a SAF vem, mas agora vamos negociar um contrato de 35 anos para um investidor no Barradão, transformar o Barradão numa verdadeira arena, nenhum problema. O Vitória tem esse direito, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que está se propondo é uma empresa multinacional que vai aportar no produto final quase 1 bilhão e 400, porém tendo a cessão do estádio, não em definitivo, por 35 anos. Ele vai construir e vai administrar para ter um retorno desse investimento durante 35 anos. Isso é uma coisa. SAF é outra coisa. Aí me perguntaram, mas a SAF vem com um investidor já no estádio? Bom, aí é outro negócio que o Vitória depois explicará. Porque ele quer fazer uma SAF específica só do futebol? Vai ter investidor só para isso? E o Vitória, quando tiver uma SAF, vai ter que pagar para jogar no seu próprio estádio? Isso tem que ficar acordado em contrato. É simples.
Olha, eu tenho um investidor aqui na minha arena. Ele reformou, fez um estádio novo. Mas esse estádio é dele, continua sendo do Vitória, mas está cedido durante 35 anos a essa empresa. Mas eu sou a SAF do Vitória, e aí? Eu vou ter que pagar para usar o estádio, já que eu estou comprando futebol? Isso é uma questão que o dono da SAF, se for fazer, não vai entender assim. Vai ter que ter uma concessão. Quando o clube estiver jogando, a SAF tem direito de usar todas as instalações concernentes ao futebol. Eu acho que é mais ou menos por aí, meu caro Raimundo Rui. Muito bem, mas ele que está sendo aguardado aqui estava, porque já se encontra nos nossos estúdios o doutor Dilson Pereira Júnior. O doutor Dilson Pereira Júnior é advogado, gestão esportiva, especialista em direito imobiliário, patrimonial, desportivo, estratégia em negócios esportivos, famílias e imóveis. Quer dizer, o cara é uma fera. E ele está aqui para destruir qualquer tipo de dúvida. E a gente vai começar. Silva Rocha fez aí um apanhado interessante, porque, doutor Dilson, a SAF do Botafogo, o cara tem multiclubes, né? Um monte de clubes. Ele administra um monte de clubes. A SAF do Bahia, ainda mais. Aí vem a SAF veio a SAF, no caso, do Vasco. Começou já falida, um tremendo engodo. Foi um engano. O cara não era nada do que se dizia ser. Aí chega essa SAF que o Silva Rocha falou do Cruzeiro. O cara é dono do supermercado, ele é apaixonado pelo Cruzeiro e, não, eu vou salvar o meu time. Tipo aqueles caras do passado, né? E aí, o senhor que, além de falar sobre esse assunto aqui, vai falar também sobre estratégias de negócios no futebol. Eu lhe pergunto, como é que fica essas SAFs? O Silva diz que não vai ter mais SAF parecidas como essas que estão colocadas aí no momento. A do Bahia, a do próprio Botafogo. Como é que o senhor explicaria isso? Né? Porque está uma confusão muito grande. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite de Silva, Raimundo Rui, de Silva Rocha, Dona Isaura, de Raimundo Rui. Agradeço o convite de vocês aqui para estar nesse debate com pessoas de alto nível da Rádio Baiana. Né? Uma boa tarde a todos. Veja, SAF é um tipo societário. Assim como temos a sociedade limitada, temos a sociedade anônima e temos a sociedade anônima do futebol. Então, quando se fez a lei da SAF, permitiu que os clubes aderissem a um modelo de tipo societário para que os clubes tivessem mecanismos mais rígidos que a lei trouxe, sobretudo na tomada de decisões desses clubes, para evitar tomadas de decisões aleatórias ou muito passionais e, ao mesmo tempo, permitir que investidores acessassem esses clubes de uma forma e com um tipo societário próprio que lhe deem conforto jurídico, ou seja, lhe deem uma certa margem de segurança jurídica. Então, a gente tem um exemplo de clube-empresa que não é SAF, o Bragantino. O Bragantino é uma sociedade limitada. É um clube-empresa, mas não é SAF. Então, o que a gente tem que primeiro pensar SAF é um tipo de estruturação da pessoa jurídica. O Vitória hoje é uma associação. Não é uma SAF. Tá? Então, uma coisa é a SAF. Outra coisa é o investidor. Quando você faz uma SAF, você está tentando capitalizar, tentando prospectar um investidor. Não existe, pelo menos no cenário brasileiro, você fazer uma SAF em que o clube continue como dono. Você pode até ter. Você vai mudar apenas o modelo, que deixa de ser associação e passa a ser uma sociedade anônima do futebol. Mas quando você transforma-se num modelo desse tipo, uma sociedade anônima, você está, sobretudo, querendo atrair investidor. Você precisa atrair um investidor até para justificar sua transformação de associação em SAF. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é que SAF é um tipo societário. E outra coisa é o investidor. Quanto é que vale esses clubes? Quanto é que vale o Bahia, o Botafogo e o Vasco? É inexplicável a gente falar isso ao torcedor.
tem métricas para você fazer uma avaliação de quanto você adquire de receitas desses clubes. Seja de sócio-torcedor, de venda de camisas, de patrocínios, etc. Mas se você avaliar bem, qual é o valor real desses clubes? Não se tem ao certo. O que se tem é que haverá um investidor, e esse investidor ele vai se comprometer a realizar determinados tipos de investimento dentro do clube para que esse clube mude de patamar. E isso aconteceu, tanto com o Botafogo, com o Bahia e com o próprio Bragantino, né, no seu formato ainda de clube-empresa na forma limitada. No caso, o Bragantino é um dono. É um dono, né? Então, você vê... E o Vasco, ainda que a gente faça críticas à situação do investidor, você verifica que o Vasco teve um aporte de 400 milhões. Mudou o patamar do Vasco. E o Atlético de Curitiba, do Paraná? O Atlético Paraná, ele é uma associação. Ele não é um clube-empresa. Não é SAF, não. Não é SAF. A grande questão é, independente de ser SAF ou não, você pode ter grandes gestões nas associações, né? Você pode modelar essas associações como se modela uma sociedade anônima. Tipo, como é a sociedade anônima do futebol? Eu tenho um conselho de administração e tenho uma diretoria executiva. E tenho um conselho fiscal permanente. A diretoria executa todo o trabalho e o conselho de administração ele aparece para tomar decisões mais fundamentais, como a orientação dos negócios e como contratos, às vezes, que se determinam a alçada. Tipo, para determinado tipo de contratação, tipo, acima de 10 milhões de reais, tem que passar pelo conselho de administração. O conselho de administração tem que avaliar esse tipo de contrato. Então, você tem esse procedimento de tomar decisões dentro da SAF. E você pode estruturar isso dentro da associação, sem dúvida alguma. O grande problema da associação é que a associação tem um lado político muito forte. Você vê que desde quando entrou, o Vitória se politizou de uma forma desordenada, que o Vitória entrou em crise. Essa crise vem desde 2017. O Vitória era o grande time do Nordeste na época. E hoje o Vitória, ele caiu de patamar, que o Vitória hoje ostenta terceiro ou quarto time do Nordeste. Então, a gente tem que pensar que SAF é um tipo societário que ela visa, sobretudo, atrair investidores. Não adianta você se transformar em SAF se você não prospectar o investidor para o seu negócio, porque não precisava mudar de associação. Você pode estruturar a associação com os mesmos mecanismos de uma SAF. Mas para atrair investidor, você tem que ser uma SAF. Bom, vamos às perguntas que estão... doutor Dilson, algumas perguntas. O professor Hamilton Gramacho, ele manda saber de você o seguinte: na sua visão, como seria uma reestruturação ideal e quais seriam os passos concretos e em quanto tempo veríamos o resultado dessa SAF para o nosso clube? Isso, no mínimo, ele está falando do Vitória porque ele é apaixonado, né? Essa é uma pergunta dele, a transferência de todos esses processos antes e após a criação dessa SAF. Outra coisa que ele pergunta, se você acredita que com uma boa arrecadação e a gestão que o nosso clube tem hoje, dá para competir de igual para igual com clubes que já adotaram SAF? E ele acha também, a grande preocupação dele é a divisão de base. Com a SAF, se a base vai ser mexida em alguma coisa, né? Ele também pergunta aqui... o que você acha mais arriscado nesse momento? Entregar ao investidor parte do controle total ou parcial do patrimônio do clube? Creio, eu já lhe falei, da divisão de base, que é o que ele mais sente numa SAF, a divisão de base ficar esquecida. Que ele acha que é a solução, como dizia os ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro é a divisão de base. Divisão de base, tá? Quando você vai estruturar um projeto SAF, você vai transformar uma associação num clube-empresa, evidentemente que seus ativos do futebol, todos vão passar para a SAF. Então, você passa o futebol profissional como um todo. E o futebol profissional inclui a base. Não pensem que o investidor vem para cá para colocar dinheiro, a Deus dará, dinheiro perdido. Isso não existe. O investidor quer que o projeto seja sustentável. Vamos aqui dar um exemplo. O investidor se comprometeu lá aqui no Rival a aportar 1,5 bilhão. 1,5 bilhão hoje é um valor até desatualizado. Né?
pelos valores que são mexidos. Mas veja, esse projeto ele tem que se pagar. Ninguém quer botar dinheiro. A pessoa pensa, vai um fundo árabe, tem dinheiro pra caramba, vai botar dinheiro aqui, etc. E não tem fundo. Tem fundo sim. Eles não querem queimar dinheiro. Nenhum investidor quer queimar dinheiro. E o Rogério Ceni diz isso, né? Nas entrevistas, né? Exatamente. Então ninguém quer queimar dinheiro. Então essa questão da divisão de base, é evidente que vai ter que ter um investimento na divisão de base. Pois, na questão da SAF, o que eu vejo mais importante são dois fatores muito importantes. Capacidade do investidor e seu projeto de futebol. O projeto de futebol é essencial. E a gente vê uma SAF hoje que está estruturando um projeto de futebol, mesmo tendo investidor, mas está estruturando no meio do caminho, que agora está começando a colher resultados, que é a SAF do Curitiba. Foi um fundo de investimento brasileiro que comprou, fez um projeto baseado em alguns executivos. Esses executivos saíram do clube porque foram contratados por outros clubes e eles agora estão reestruturando. Você vê que agora que o Curitiba começa a dar resultado. E qual é esse resultado? Está começando a estabilizar o resultado esportivo para subir da B para A e a divisão de base do Curitiba está cada vez mais forte. Então não existe projeto de SAF sem ter projeto de futebol. E o projeto de futebol é base mais profissional. Outra situação é com relação ao patrimônio do clube. E Silva aqui estava colocando com muita pertinência a questão da arena. Eu sou contra a arena. Sou logo desde já contra a arena. O projeto do Vitória é um projeto de SAF. A SAF tem que decidir o que é que vai fazer, onde vai jogar o Vitória. Se eu construo uma arena, eu já estou imobilizando o Vitória, imobilizando o projeto SAF. Por quê? Eu posso ter o seguinte, o investidor pode chegar aqui e dizer assim, eu acho melhor a gente fazer uma parceria com o rival na gestão da Arena Fonte Nova. Eu acho melhor eu pegar Pituaçu. Eu acho melhor não fazer um projeto Arena Barradão. Por quê? A Arena é muito custo. Se você vê os projetos Arenas ao redor do Brasil, são mais projetos de cultura do que propriamente de futebol. São projetos de shows, de shoppings, entretenimento. Se você analisar o Barradão, eu tenho 3 shoppings concorrentes ali. Eu tenho Paralela, Bela Vista e tenho um shopping Litoral Norte. Então você já vê que um projeto imobiliário daquele porte no Barradão, ele tende a ter uma maior dificuldade na operação. Então, será que o investidor quer isso? Será que o investidor quer um aumento de custos? Que ele vai ter que... o Vitória não vai ter despesa. Vai ter sim, que o Vitória vai comprometer suas receitas. Então o investidor pode analisar o Barradão e dizer, eu não quero arena. O Barradão é um estádio de futebol. Eu vou fazer um mini projeto para requalificar o que já há hoje. Eu vou construir um prédio administrativo na frente do prédio administrativo que já tem hoje. Eu vou construir novos banheiros. Eu vou construir uma cobertura. E tudo isso é um custo muito menor do que qualquer arena. E você torna o estádio para o futebol. Então o projeto Arena ele tem que ser dentro de um projeto estruturado que vem para capital no investidor. Quando você começa a criar um investidor para a arena que vai pegar parte das receitas do clube para se pagar, você já vê que esse projeto Arena ele já está sendo contra qualquer projeto de SAF para o Vitória. Ele vai ser um retardatário. Ele vai ameaçar qualquer investidor a vir para cá. E a grande questão que o Hamilton perguntou o Vitória tem condições hoje de receitas de competir com esses clubes? Não, não tem. As receitas do Vitória, o Vitória sempre foi um clube com receitas limitadas. E o Vitória até hoje, ele não... Até hoje o Vitória, ele trabalha através de gatilhos. Quais são esses gatilhos financeiros quando tem contrato de renovação dos direitos de TV? Você vê que gestão Raimundo Viana, Manuel Matos, gestão Fábio Mota, todas elas tiveram o quê? Gatilhos dos direitos de TV. Então o Vitória não pode ficar
com receitas como o Vitória tem, que são pequenas consideradas os outros grandes, querendo competir de igual para igual. Gilson. O Vitória vai ficar sempre à mercê da sorte, de montar uma equipe, e essa equipe dar sorte e fazer um grande campeonato. Porque no outro ano, para o Vitória ter condições de se manter e competir com esses clubes, o Vitória vai ter que vender jogador. Aí você vai ter o rodízio de jogadores. E aí, num rodízio desse, você acaba não formando o time ideal e acaba tendo um resultado esportivo desfavorável, que é um descenso à Série B. Aí você desce a Série B com dívidas de Série A. E aí você cria um caos total. Então, o Vitória hoje é um time com receitas limitadas, com um bom potencial. O Vitória hoje tem uma estrutura mínima que pode ser atrativa ao investidor, e o Vitória precisa pensar nisso, estruturar um projeto de captar o investidor, e não um projeto que eu vou afastar o investidor, como é esse projeto Arena. Gilson, um minutinho só, Silva Rocha. Hamilton está perguntando, creio que o clube não pode perder a sua identidade, principalmente com os sócios e torcedores. Vejo o que acontece no Bahia, onde o presidente... Como ele disse, Dilson, como é que você vê isso? Porque ele acho que é uma situação... eu compreendo o que o doutor Hamilton fala, mas o projeto SAF ele foi feito para os grandes clubes. Ele não foi feito para os pequenos clubes. Eu advogo para pequenos clubes, médios clubes. Esse projeto a gente apenas adapta para esses pequenos e médios clubes. O projeto SAF foi feito para os grandes clubes. E a lei da SAF tem uma cláusula chamada cláusula tradição, que é o artigo 2º, parágrafo 3º. Ou seja, o que é a tradição? Os símbolos, mascote, hinos, todas essas situações ficam preservadas no projeto SAF. Só poderão ter alteração se o clube quiser. Por exemplo, tem um Botafogo. O Botafogo quer mudar do Rio para Brasília. Pode? Quem tem que aprovar é o clube, que ele é acionista da SAF. Associação? A associação. A associação é acionista da SAF. Então é o clube que aprova isso. É por isso que tem 90% da SAF. Por isso que 90%... E os 10% do clube. Mesmo o clube tendo 1%, essas matérias são matérias que precisam da sua aprovação. Muito bem. Silva Rocha, ele vai intervir para trazer, claro, mais perguntas e mais para fazer um debate ainda melhor sobre esse assunto, mas as pessoas estão se manifestando já, não é? É um assunto importante, porque tem aquela questão, né, Silva? O torcedor, ele vê pelo lado da emoção. A SAF vê pelo lado do lucro. Do dinheiro. Do dinheiro, né, também, né? O investimento, ele não vai investir, não vai ter lucro. Mas o torcedor quer time. É complicado, né, Silva Rocha? É verdade, Rui. E não mais de que interessante, hoje até no programa pela manhã, na rádio, o torcedor, um ouvinte entrou e fez essa colocação com relação à Arena. E o doutor Dilson discorreu bem, quase que perfeitamente, os parâmetros de uma coisa e de outra. Só que... E aí o ouvinte perguntava, por que esse investidor da Arena, ele pode aportar no clube 1 bilhão e 400 milhões durante o contrato de 35 anos? Por que ele não entra, então, e faz a SAF? Qual foi a minha resposta? Uma resposta aleatória. Esse pessoal deve ser especialista, como disse o doutor Dilson, em arenas multiuso. Eles não são especialistas em SAF. Eles não querem mexer com futebol. O Palmeiras fez o Allianz Parque em parceria com a construtora. E essa empresa que administra a construtora tem o direito de cessão também do estádio. Você já viu o Palmeiras saiu para jogar várias vezes em outros estádios, porque vai ter show. E o show naquele momento, o evento musical naquele momento, rende mais para os cofres do clube e do parceiro de que é o futebol, de que é a tabela. O que fez a multimilionária presidente do Palmeiras? Abriu-se uma licitação para o estádio de Barueri. A empresa dela entrou, ganhou a licitação por 20 anos, e o Palmeiras, quando tem problemas, que está no contrato, de ter show, ele sai e vai jogar em Barueri.
E ela, por certo, alugando ao Palmeiras. E a dona Leila não faz nada de graça, até porque por isso que ela é bem sucedida no que ela faz. Ela acordou um dia, me desculpe fugir um pouquinho do assunto, ela acordou um dia e disse assim, eu vou comprar um boy, quanto é? 450 milhões, mande pagar e mande trazer. O Palmeiras está utilizando o avião. 450 milhões? Mas o avião é dela. O avião é da empresa dela. Ponto. Mas ela sempre diz isso, né? É isso que eu quero dizer. Então, doutor Dilson, essa pergunta me foi feita pelo ouvinte, pelo torcedor, e a resposta que eu dei foi essa imediata. Esse pessoal que está propondo isso ao Vitória, eles podem ser especialistas em arenas de uso e viu ali uma possibilidade de ter grandes shows com grandes atrações nacionais e internacionais e fez a proposta ao Vitória. O Vitória aceita se quiser, ponto. Agora, que vai ser conflitante, como o senhor acabou de discorrer com muita sapiência, vai ser uma coisa ou outra. Né? Porque a SAF, ela pode fazer isso também que essa empresa quer fazer. Ela pode aglutinar tudo, o futebol, o clube por um todo. O que é que se fala a todo momento? Que o City ou compra a Fonte Nova ou faz um estádio novo. É a conversa da cidade. Me parece que o City pensou, né, na verdade, em ter uma conversa com a Fonte Nova, com o governo, e o governo queria acoplar Pituaçu. E o City descartou. Não, meu interesse é Fonte Nova, onde nós já estamos habituados. O Pituaçu não nos interessa. Eu, na minha visão, assim, ampla, o que é que o governo poderia fazer? Você vem, porque a Fonte Nova é a PPP, Odebrecht, OAS e governo. É uma público-privada. Os três se juntam, resolvem vender o sítio, ok. E qual era a contrapartida que o governo deveria pedir? Me reforme Pituaçu, faça uma mini arena, porque ela vai ficar para o meu eleitor. Ela vai ficar para o meu cidadão, que tem que ter um estádio. Uma cidade como Salvador, ela tem que ter estádio do governo. Né? Então, seria uma contrapartida na negociação. Mas isso ficou no caminho, o City recuou, desistiu, está procurando fazer o centro de treinamento dele. Voltando ao que o senhor discorreu. Então, eu acho que aí é a opção do Vitória. E eu disse, e vou repetir aqui, eu não quero saber, é tudo benéfico para o clube, mas eu não quero saber de nada disso agora. Eu quero saber o foco do time. Eu quero saber da equipe ficar na primeira divisão. Foco 1, 2, 3, 4 e 5. Manter a instituição sólida para jogar o terceiro ano seguido a primeira divisão. Eu acho que isso é mais importante. Não, doutor Dilson, por gentileza. Eu assino embaixo, Silva, todas as suas observações. Acho que o Vitória tem que ter foco no futebol. O futebol do Vitória, ele teve que se reconstruir. Quando você cai para uma Série C, e um clube da estrutura do Vitória, ele passou por uma reconstrução da C para B e voltou a A. Para o Vitória ser reconstruído, o Vitória tem que ser time de Série A. E tem que ficar na Série A durante vários anos. O Vitória não pode ficar nessa alternância de cai de divisão, sobe de divisão, cai de divisão, sobe de divisão. Porque isso é muito ruim para o clube. Eu acho que o clube precisa ter um projeto de futebol. E eu acho que o Vitória, hoje, parece que está com foco dividido. Entre questão de arena, que eu acho que não é o momento, e não é a situação, não sei nem se o projeto é o adequado para o Vitória, isso precisa ser muito bem discutido. Não, o projeto é aquele que você já conhece, que todos nós conhecemos, que foi o último de Manuel Matos e Raimundo Viana, que o Ivan Machevich foi que fez esse projeto. É claro que o que vem agora vai fazer retoques, né? Porque a coisa já evoluiu, né? De lá para cá evoluiu muita coisa. Silva Rocha e Dilson, diz que o podcast às vezes não pode, mas a gente vai quebrar um pouquinho as normas. Eu, quando era diretora do clube, eu cansei de dizer, o senhor sabe disso, que o Vitória tem que ter o time reforçado. Nós não podemos competir primeira divisão com atleta de segunda e terceira divisão. Então, quando às vezes eu dizia que o presidente tinha que ver primeiro
qualificação de atletas para um time manter na primeira divisão. Não adianta você fazer plano, porque esse projeto de Manuel Matos não é de hoje, é de muito tempo, fazer projeto para a SAF, projeto para a Arena, sem você ter um time de futebol. Porque eu cansei de dizer lá dentro que o torcedor quer bola na rede fazendo resultado. E, pelo que eu estou vendo, o torcedor do Vitória está passando hoje a mesma coisa que passou do ano passado. Porque quando eu disse a ele, presidente, se firme na primeira divisão com boas contratações, para depois vir as inaugurações. E isso não foi feito, e a gente, o torcedor do Vitória hoje, doutor Dilson, está sofrendo as consequências por não ter boas contratações no Vitória. Tem um jogador assim, o outro meio, entrou esse caso agora que está resolvendo, mas o time precisa ter de time para disputar primeira divisão e ser olhado pelo investidor com um time de primeira, porque nós estamos sendo classificados como time de terceira. Você vê que a gente não ganha mais nada, a gente só é desclassificado de tudo quanto é competição. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu procuro sempre manter as minhas posições, não como torcedora, e sim como jornalista. Eu acho que o Vitória, o time que tem hoje, não é um time que dê para disputar uma primeira divisão e venha criar expectativa para um investidor ou uma SAF. Tem duas situações aí que a gente precisa separar. Uma coisa é o time atual do Vitória. Não, tem que ter dinheiro para contratar, né? Tem que ter dinheiro para contratar. Eu acho que o Vitória é muito ineficiente. Falta eficiência ao clube, porque ele contrata muito mal, gasta muito dinheiro à toa. Né? O clube tem que ter também uma melhor prospecção de atletas. A base acabou, né, Dilson? Eu acho que o departamento de futebol do Vitória é um departamento apenas esforçado. Dá para uma Série C e uma Série B, mas eu acho que carece de pessoas mais qualificadas dentro do departamento de futebol. Né? Você tem que ter uma prospecção maior. Você vê, se você olhar as contratações, por exemplo, vamos mudar de patamar, vamos falar do Real Madrid. Se olhar o Real Madrid, as contratações, o Real Madrid está ok, ele contrata o Mbappé, contrata não sei o quê, outro ali. Mas, aliás, nem o Mbappé entra nessa situação. Ele gasta muito dinheiro em jovens jogadores e monitora os grandes jogadores e seus contratos. O Mbappé chegou ao Real Madrid de graça. Isso. Por quê? Porque ele está lá monitorando esses jogadores, no final do contrato desses jogadores, para trazer o jogador sem ter custos. Né? Então, o Vitória precisa ter uma maior qualificação no seu departamento de futebol para ter maiores acertos nas contratações que faz, de acordo com a capacidade dele hoje. Pronto, exatamente. Isso é que é o mais importante ser dito, capacidade de investimento, porque... Boa gestão. Não é boa gestão só. O Fortaleza tem mostrado isso, que ele teve boa gestão, mas acertou mais, contratou melhor. Ele tem 3 anos seguidos na Libertadores. Está na zona de rebaixamento hoje, mas tem 3 anos seguidos, uma coisa que o time do Nordeste não fazia há anos e anos. A última vez foi o Bahia, há 35 anos atrás, que foi a Libertadores. E o Fortaleza, 3 anos seguidos indo à Libertadores de América. Por que fizeram a SAF para Marcelo Paz ficar? Porque essa campanha dele, desde a ida de Rogério Ceni em 18, olha que ele subiu em 18. Nós estamos em 25 e o Fortaleza não caiu mais. Exatamente. Então, gestão mas você não faz nada com conversa. Com conversa bonita, olhos bonitos, você faz com dinheiro. O Vitória tem condição de comprar um jogador como o Bahia comprou por 70 milhões? Não tem. Tá aí, Lute hoje é discutido. É titular, não é? Entra no time, não é? A torcida cobra. Custou quase 70 milhões. E não está dando a resposta. O custo-benefício não está sendo bom. Então, você vai, folha de pagamento. Quanto é a folha do Flamengo? 30 milhões. Quando o Vitória fez... Nem é 30, Silva. Hoje saiu uma reportagem dizendo que o Flamengo é o primeiro clube das Américas que ultrapassa uma folha de 7 milhões de euros. Hoje a folha do Flamengo... 42. 42 milhões. 42. Dá para competir? Não dá. Convenhamos, não dá. Quer dizer, você entra num campeonato desse, com Juventude, com os 5 do Nordeste, tirando o Bahia que subiu o patamar, os 4 do Nordeste, Ceará, Fortaleza também está mal agora, mas também vamos tirar do outro patamar, você tem os outros Sport, Vitória e Ceará. Né? E você vai... porque o Mirassol vai cair. Onde é que o Mirassol está? 5º colocado.
Não tem estrela. O melhor jogador dele, no visual, é o lateral esquerdo, que foi de São Paulo. Né? E acabou. Reinaldo. E acabou, mas deu liga. O time também é de empresários. Não é SAF, não sei se é SAF ainda, mas é time de empresários. E eles investem. O time é quinto colocado, tem no mesmo número de jogos do Bahia e está 1 ponto atrás do Bahia. Achavam que o Mirassol era um candidato à queda. Não vai cair mais. Com essa pontuação do primeiro turno, ele está com 16 jogos, ainda faltam 3 jogos do turno para fazer. Vamos supor que ele ganhe mais 6 pontos, né? Ele vai estar com quase 30 pontos na virada do campeonato. Então você começa, por eliminação, tirar um time que, pela crônica sul-sudeste, era um provável rebaixado, esse daí não vai mais. Só se der uma reviravolta muito grande. Eu já vi campeonatos, doutor Dilson, de que isso aconteceu com o Goiás e com o próprio Fortaleza. Acabou os 19 jogos, eles eram 20º colocado. Lanterna. Vão cair. Não é o caso do Sport agora. Mas eles eram o último colocado, mas com uma pontuação ainda meieira razoável. Nos 2 campeonatos, o Goiás terminou em 9º e o Fortaleza terminou em 6º e foi para a Libertadores. Terminou o turno em 20º. Então o futebol é assim, tem essas nuances que lhe deixa sempre com o pé atrás. Não faça nenhuma afirmativa perfeita dentro do futebol, porque ela pode ser contrariada pelos números, né, e pelos resultados. Você vê os profissionais que fazem pesquisa, rodada a rodada, perspectiva, ele trabalha em cima da rodada, né, da perspectiva da rodada. Depois daquilo ali, hoje ele dá uma perspectiva, amanhã já pode estar dando outra. Então, voltando ao Vitória, que é o que o senhor vai discorrer, responder, o Vitória precisa ter verba. E o que ganha do Campeonato Brasileiro de patrocínios não dá para competir com o pelotão de frente. Qual é o pelotão de frente? Flamengo, São Paulo, Corinthians. Palmeiras. Palmeiras, São Paulo. O Corinthians deve 2 bilhões. O Bragantino, o Atlético Mineiro deve 2 bilhões. Mas está lá. O Atlético Mineiro, o dono da MRV, é o dono do estádio. Ele fez a SAF e virou o CEO. Ponto. Né? Então o Atlético deve, mas ele está fazendo a gestão dele para tentar, quem sabe, pagar essas dívidas. Então, vão ter que pagar as dívidas. Quando você faz uma SAF, dentro da modela desse tipo societário, você pode escalonar, né? Mas você vai ter que liquidar as dívidas, porque do contrário, as dívidas do clube acabam atingindo a SAF. A SAF foi feita para dizer o seguinte, a lei blinda a SAF, desde que o clube tem as dívidas reestruturadas e a SAF aporte parte do que ganha dentro do clube para liquidar as obrigações. Fica praticamente co-obrigado na situação. Então, com certeza, a dívida do Atlético Mineiro é grande, mas ele vai ter que reestruturar a dívida. Também porque... Mas tem o caso do Vasco aí que, por exemplo, a 77, né? É isso? 77. Eles gastaram 300 milhões ou 400 milhões para contratar jogador. Se picaram, não deu certo, e o Vasco vai pagar 300 milhões desse gasto, que eles só pagaram 100 milhões. Mas veja só, isso aí são questões da operação de sociedade. Há uma sociedade entre Vasco e a 777. Exatamente. Tem que ter o quê? Evidentemente que você pode ter um insucesso, alguma crise no acionista majoritário, como teve a 777. Você tem que ter dispositivos dentro do seu acordo de investimentos para que o clube retome o mais rápido possível a gestão e que eventual situação de restituição ou não, ele esteja disciplinado também nesse acordo e de forma escalonada. Porque, do contrário, imagine, você aporta 400, o clube dá... o acionista dá errado e... O acionista dá errado e ele vai ter que... o Vasco vai ter que o quê? Pagar de volta ao acionista esses valores todos? Não é bem assim. Tem que ver como é que consta no contrato, nos acordos de investimento, no acordo de acionistas, o que foi dito isso. Mas essa questão do Vasco é um case bem interessante da situação. O Atlético Mineiro, como eu falo, o dono do Atlético Mineiro é dono da MRV, do Banco Inter, é uma pessoa... Da CNN. Da Itatiaia, que ele colocou. Pobrezinho, né? Pobrezinho. E o Pedrinho do Cruzeiro, você vê que eu falava assim, o Cruzeiro para mim montou o pior time
do brasileiro logo no início. Já tá- Porque já tá- vários atletas em final de carreira, etc. Aí quando chega o técnico português, Léo Jardim. Léo Jardim, ó, tem que parar com isso. Tá? E aí adota-se a política que muita gente, muito clube europeu vem adotando. Ou seja, o Cruzeiro agora só vai investir muito dinheiro em jogador abaixo de 26 anos. É que a SAF do Bahia faz, né? Tirou os medalhões, tirou o medalhão. Gabigol, Seu Dudu saiu do clube, foi embora. Gabigol Tá aceitou o seu banquinho. Isso. Ele pegou os jogadores mais jovens, ó. Essa aqui é o esqueleto do time. E o Caio Jorge, que é um jovem atleta, tá que ele desandando. vai fazer dinheiro. Vai fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, se você vê, o que esses clubes querem é o seguinte, ó, eu vou investir, etc. Mas o clube tem que ser autossustentável. Essa é uma regra da FIFA. A FIFA quer que os clubes sejam autossustentáveis. Mas isso... Ela não quer mostrar, a FIFA quer que os clubes, né? Você não é um lugar sem fim. Você gasta e depois fica sem pagar. O que é que o novo torcedor, o novo consumidor vai achar disso? É inexplicável a gente chegar para o torcedor assim, esse clube deve tanto e não fecha as portas. Por que não pode se comportar como uma empresa? Então a FIFA quer que os clubes sejam autossustentáveis. E a FIFA hoje acaba de ter uma nova regra em estudo, que é proibir a transação de clubes do mesmo dono. E o Lyon e o Botafogo usaram isso bastante. O Botafogo abasteceu o Lyon para que o Lyon conseguisse cumprir as regras financeiras do campeonato francês, da Liga Francesa. Foi por isso que ele trouxe o Almada e o Luiz Henrique primeiro pro Botafogo. Porque depois ele pode até emprestar ao Lyon e não vender. Exatamente. Para burlar a lei, Para né? burlar a lei. Então a FIFA, vendo isso, a FIFA já quer fazer essa proibição de transação. Mas de mesmo atletas dono. entre- Mas ela tem que determinar um tempo. vai ter que Sabe por quê? Porque eu sou dono desses dois clubes aqui, mas eu vendo a você, tiro desse e vendo a você, você me vende para isso aqui. Ela tem que determinar um tempo, né? Para isso. período de Não tem, adaptação. não tem um laranja no meio, queria para ser. Exatamente. Eu tenho uma péssima notícia porque o tempo está esgotando, né? Um papo tão legal, tão gostoso e esclarecedor. E o doutor Tilson, realmente, fantástico aí nos seus esclarecimentos. Mas está ficando já pertinho do fim, viu, Silvio? É verdade. É só agradecer a todos os nossos internautas, dê seu like, toque lá no sininho e acompanhe a turma do rádio. Na próxima semana estaremos de novo e o doutor Dilson virá outras vezes, porque os assuntos são diversos. pertinentes. E podem ser bem esclarecidos, como ele fez no dia de hoje. Para fechar, ele pode até arrematar do que ele pensa de SAF, independente do clube, se ela é necessária ou não dentro do futebol. Eu agradeço aí os elogios, né? Silvio é um amigo, né? E os amigos são bondosos uns com os outros, né? Eu acho que a SAF ela vem para transformar o futebol. A gente está pensando na SAF dos grandes clubes, mas tem vários clubes médios em projeto de SAF. Projeto de SAF voltados para a base, SAF Talent, voltada para prospectar. Então, você vê que a divisão de base, elas estão se transformando em clubes de empresas especialistas nesse tipo de negócio. Então, a SAF, ela vem com um papel transformador. Um papel de você ter um investidor para trazer solidez econômica, financeira ao clube, e evitar esses endividamentos e as gestões ruins que muitos clubes foram reféns durante muitos anos. Compra jogador, não sabe como pagar, etc. Vai se endividando e vai, nessa linha de raciocínio, perdendo sua capacidade de investir no próprio clube. Então, a SAF ela é um tipo societário que vem para atrair investidores. Quanto mais capital tiver no negócio, melhor será o negócio para todos. Se temos vários clubes com capacidade financeira grande, você vê que o resultado se tornará cada vez mais imprevisível e isso é bom para o futebol. O futebol é um esporte que a imprevisibilidade ela torna o evento fascinante. E isso é importante para atrair novos consumidores. Temos uma nova geração. A gente define, e a FIFA está muito focada nisso, ela diferencia. Temos os torcedores,
que são os consumidores próprios do clube, e temos os consumidores, aquelas pessoas que gostam do futebol, e elas têm que ver o futebol como algo sustentável. E a SAF vem para trazer uma mudança de patamar no futebol brasileiro, de forma que tornasse esse clube, ou melhor, trazer que o maior número de clubes tenham condições competitivas, tornando cada vez melhor. E como eu disse aqui, o campeonato é previsível. Eu acho que a SAF ela é um fenômeno, e aquele clube que não se adaptar a esse fenômeno vai ficar para trás. Na primeira entrevista que eu dei sobre SAF, para a mídia, eu falei, ou Vitória se torna uma SAF, ou Vitória vai ficar alternando e vai ser engolido pelos os demais players do mercado. O Vitória vai deixar de ser um time de Série A, vai ser um time de Série B, Série AB, se não tiver um investidor, não aumentar sua capacidade de qualificação do seu futebol para que ele traga resultados mais sólidos e mais estáveis. Muito bem, Isaura. Um abraço para você, né? Um abraço. Você já viu como ela tá bonita hoje? Tá bonita. Ela hoje... Eu quero agradecer Bons exemplos. Quero agradecer a Dr. Dilson, né? O prazer que deu a gente. Você, internauta, dê aquele joinha Isso. e faça a pergunta no próprio YouTube do que você quer que na próxima semana a gente venha discutir, porque eu já disse que o nosso programa não é só futebol. O nosso programa é, em modo geral, música, social, política, a gente vai abranger em tudo. Então, vocês, internautas, fiquem ligados. Turma do Rádio veio para ficar. Tchau. Até sexta-feira. Silva? Nada mais a declarar. Né? Diria, como eu digo no rádio, um shalom para você. É isso aí, agradecer a todos. Eu acho que praticamente hoje nós estreamos, de fato, a nossa Para não esquecer do Bahia Quest, né? É isso. Nós hoje estreamos graças à qualidade, ao profissionalismo do Bahia Quest. Um abraço para o Billy, um abraço para a sua equipe. E vamos voltar em breve com mais um podcast com outras pessoas conversando em breve. Eu gostei muito da qualidade do Dr. Dilson, né? Esclareceu, deixou tudo assim nos pontos. Fala como o povo quer, né? Falou aí desse negócio que os caras querem fazer SAF, mas eles querem continuar mandando, né? Eles querem que os caras botem dinheiro e eles façam a festa. Tem uns caras querendo fazer isso aí. E ele deixou aí que é preciso entender de fato o que é uma SAF. Um abraço para você. Breve, essa turma, com você, que é a nossa turma, vamos nos encontrar com outra live muito interessante. Um abraço.